Iniciada nos anos 90, a campanha Outubro Rosa tem a intenção de alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O Jornal Folha da Terra entrevistou nessa reportagem pacientes que estão em tratamento e ainda um médico para falar sobre a doença. Entrevistamos a dona de casa Marli Charré de Alcântara, que faz tratamento aqui em Rio Bonito e que alerta sobre a doença. Dona Marli, como é que a senhora descobriu que tinha câncer de mama? Eu descobri assim, conforme foi evoluindo meus seios. Meu seio foi aumentando, aquele desconforto. Foi aí então que eu procurei aí ao médico, coisa que eu já fazia, a minha mamografia, a minha ultrassonografia, mas não tive sintomas nenhum. Só através do volume do meu seio que ficou muito grande. A senhora fazia a mamografia regularmente? Regularmente, uma vez por ano que eu fazia. E aí, nesse período de um ano, começou a mama crescer? Muita coisa. Cresceu muita coisa e foi aí que eu fui procurar os meus médicos que chegou à cirurgia. Depois de quanto tempo que a senhora fez a mamografia, que começou a crescer e aí a senhora procurou o médico? Foi logo assim que muito desconforto, que ele cresceu muito. Aí eu procurei ajuda médica, oncologista, que foi aí que veio o diagnóstico, eu estava com câncer. E muitos nódulos mesmo. E aí a senhora fez a cirurgia, fez a quimio, como é que foi? Fiz primeiro as quimioterapias, processo todo de quimioterapia, aqui mesmo em Rio Bonito, né? E depois fiz a radioterapia, né? E depois da radioterapia eu voltei de novo ao meu oncologista. Foi aí que ele me encaminhou para fazer os exames. Foi quando veio a notícia que ele tinha já espalhado. E espalhou muita coisa. Tanto que hoje eu faço quimioterapia 2 vezes por semana. Continuo meu tratamento há 4 anos. E estou aqui firme e forte com o meu tratamento. A senhora fez a cirurgia em que ano? Foi em 2020, aqui no Darcy Vargas. E aí, depois de quanto tempo que a senhora fez a cirurgia que foi descoberto que a doença tinha voltado em outras partes? Eu estava em tratamento em Campos, fazendo radioterapia. Foi quando eu voltei de Campos, o doutor Tiago pediu os exames, né? Que é de praxe, né? Quando você volta de uma radioterapia, para ver se estava tudo ok, estava curado, se não foi para outro lugar. Foi quando ele mesmo se surpreendeu. Ele já estava todo tomado na minha coluna e agora está subindo. Isso foi mais ou menos um ano depois da cirurgia de 2020 ou foi menos? Foi assim que eu acabei a radioterapia que eu vi o processo de fazer novos exames para trazer para ele. A senhora é de Alcântara, né? Eu sou de Alcântara. E vem fazer o tratamento aqui, em Rio Bonito. Tudo e pelo não SUS? Quero sair daqui. É pelo SUS. Tudo pelo SUS. Tomografia, tudo eu faço pelo SUS. Meus exames, tudo pelo SUS. Algumas pessoas têm dificuldade, obviamente, de acesso a exames, de acesso a diagnóstico, mas a senhora incentivaria essas pessoas a persistir para conseguir esse diagnóstico? Sim, não desista. Persiste, que essa doença não é só lembrada em Outubro Rosa. Não existe lembrar dessa doença só em Outubro Rosa, para você fazer mamografia. Isso é o dia a dia. Tem que fazer, que essa doença não é lembrada só em outubro. Essa doença está todo santo dia. Enquanto mais você vê, você fica mais paciente. E não tem idade. Você vê que na oncologia tem pessoas novas. Ela não escolhe idade para encostar nos órgãos. A senhora acha que esse diagnóstico, logo no início, né, foi pouco tempo, mesmo fazendo regularmente os exames, né, mas foi no início que a senhora descobriu, foi importante? Foi muito importante para mim, muito importante. Que deu tempo para eu fazer, deu tempo eu estar aqui hoje falando com vocês. Isso é muito importante. Se a senhora pudesse falar com alguém que não faz os exames regularmente, homens ou mulheres, o que a senhora diria para essas pessoas? Faça. Não espera o amanhã, porque a doença não espera. Ela avança e leva.
Mesmo você fazendo tratamento, ela leva. Então, não espera, vamos nos cuidar. Não esperamos só Outubro Rosa, vamos nos cuidar. Tanto o homem como a mulher agora também. O diagnóstico recente ainda é uma virtude, ainda é muito importante para o tratamento? É a virada do jogo. Quando você tem um diagnóstico precoce, o jogo muda, né? E a gente classifica os tumores por estadiamento. Isso é uma regra internacional. Qualquer lugar do mundo que você for, o tumor vai ser estadiado. É dado o tamanho, dado, né, complexidade do tumor. Então, o paciente no estádio 1 tem sobrevidas maiores que 90% do câncer de mama. Então, é fundamental que você busque o diagnóstico precoce, porque com isso você tem menos danos. Geralmente, uma paciente no estádio 1 não faz quimioterapia, né? Dependendo do perfil imunistoquímico dela, ela faz a radioterapia, faz a cirurgia primeiro, obviamente, depois a radioterapia mais a hormonioterapia. Então, tratamento menos danoso, mais rápido, né? E com sobrevida altíssima, sem ter que sofrer toda a mazela de fazer uma quimioterapia durante 6 meses, com o sofrimento que a quimioterapia leva, o transtorno que a quimioterapia leva. Então, é fundamental que a gente busque o diagnóstico precoce. Isso tem que ser um mantra, né? Tem que buscar que a gente, o Comitê de Saúde, crie um olho mais fixo nessas mulheres, que cobre a mamografia, que cobre o ultrassom, e que com isso a gente consiga trazer essa doente para o mastologista e do mastologista trazer para a biópsia e da biópsia, quando positivo, chegar no centro de câncer. Em relação ao centro de câncer, a região metropolitana não tem filas, tá? Não existe fila na metropolitana 2. Tá? Tem atendimento hoje em São Gonçalo, em Rio Bonito, em Niterói, no Oceânico e em Antônio Pedro. Então a gente tem 4 centros aportando essas mulheres e homens, né? Então você tem hoje um grupo que atende bem, um número considerável, e hoje você não tem fila, tá? A paciente nossa com diagnóstico de tumor de mama, ela entra na regulação e no máximo 10 dias ela está inserida em algum centro na região metropolitana 2. Então isso é bem interessante porque é uma construção que foi feita na metropolitana, e com isso a gente consegue adiantar esse tratamento. Eu te digo também que não tem fila hoje na quimioterapia, tá? Uma vez paciente com um perfil diagnosticado, que é um perfil de tumor 2, 3 ou 4, que tem indicação de fazer a quimioterapia, essa fila hoje não demora mais que 7 a 10 dias. Então, uma vez que fez o diagnóstico, ela tem essa questão. O gargalo ainda é o estadiamento, são exames. Tá? Melhorou muito, mas ainda é aquém do que a gente tem como necessário. Então, nesse conto de fadas, nessa situação hoje nossa, não é ainda 100%, porque a gente tem uma dificuldade de acesso a exames, né? O exame hoje é o calcanhar de Aquiles para a gente, mas sem dúvida nenhuma melhor, muito melhor do que era no passado recente. Então a gente consegue, e por que o exame? É para definir qual o tamanho do problema, em que órgão além da mama essa doença se encontra ou não. Então isso tudo é fundamental para a gente. E o pior deles é a cistografia óssea, que a gente não tem, né? Só tem um centro que faz pouco em relação à demanda regional. Então, não que ele trabalhe pouco, vou esclarecer, né? Que a demanda regional é maior, então nosso gargalo hoje tem essa análise da lesão óssea, que envolve não só mama, envolve outros tumores, então acaba tendo uma demanda maior que o centro pode abarcar. Mas eu vejo como isso, a gente consegue hoje uma realidade mais favorável, tá? A realidade hoje que a gente consegue, sim, em 30 dias, fazer o início ou cirúrgico ou quimioterapia de grande parte dos pacientes. Ao contrário do que muita gente pensa, homens também podem ter câncer de mama. E por isso entrevistamos o funcionário público da Prefeitura de Rio Bonito, Renato Poubel, que teve a doença em 2020. Renato, quando que você descobriu que você estava com câncer de mama? Foi por acaso. Eu nunca imaginei isso, nem sabia que existia.
eu tomando banho, senti um carocinho no peito, até falei com minha esposa, que achava estranho. A gente procurou um médico, um clínico geral. Aí ele falou: Renato, tá muito estranho, melhor você procurar um mastologista. Aí a gente procurou, fez vários exames e foi no meio da pandemia. Isso foi em abril de 2020. Então estava tudo fechado, hospital fechado, clínica fechada. A gente não conseguia nem fazer exame direito. Por sorte, minha irmã conhecia um mastologista. Aí, depois de vários exames, a gente viu que era um câncer de mama. E de início, a gente não pôde fazer a cirurgia, porque estava tudo fechado. Então ele optou a fazer o tratamento primeiro, fazer a quimioterapia, para depois só fazer a cirurgia. Então, entre descobrir o câncer de mama, que foi em abril, e fazer a cirurgia, eu operei em outubro de 2020. Então foi um tempo primordial que a gente teve que perder por causa da pandemia. Talvez por isso aí que aconteceu o que está acontecendo hoje, né? Mas foi num banho, tomando banho, e senti um caroço. Aí quem descobriu que todo o câncer de mama, né? E nesse momento que você viu o caroço durante o banho, até você conseguir ir numa consulta com o mastologista e realmente ter o diagnóstico, quanto tempo foi? Então demorou um pouquinho por causa também da pandemia, porque assim, eu senti o caroço foi em fevereiro e março. Aí aquela de procurar o médico, a gente foi procurar o médico só em março, e aí logo depois começou a pandemia. Aí tudo fechou, tudo ficou mais difícil. Então assim, foi uns 2 meses até eu sentir caroço e até descobrir que era câncer de mama. Mas essa demora por conta da pandemia ou porque você não imaginou que pudesse ser um câncer de mama, já que você é homem? Por eu não imaginar, eu não tive tanta pressa. Então, assim, eu não tive pressa de marcar um médico. Para mim, era um caroço que ia ser tratado, que ia tirar, ia tomar um remédio só, talvez, ou não. Ou então, com o tempo, ia sumir. Que para mim, eu nunca imaginava que seria um câncer de mama. Eu nem sabia que o homem podia ter câncer de mama. Então, assim, eu não tive pressa. Quando você teve esse diagnóstico, foi um susto, imagino, claro, um susto qualquer um ter um diagnóstico de câncer, mas de câncer de mama, foi um susto maior ainda? Assim, o susto foi pelo câncer. O câncer de mama, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que poderia ter. Mas, assim, saber que você tem um câncer, isso assim, foi um baque muito grande para mim. E as pessoas ao seu redor, amigos, familiares, homens, quando você contou que era um câncer de mama, qual foi a reação deles? Ficaram surpresos, muitos sabiam que existia, só que é uma coisa muito rara. Os médicos dizem que isso é 1% de chance de ter câncer de mama em homens. Então, assim, ficaram chateados, né, por ter câncer, mas surpresos também por ser câncer de mama, que é uma coisa muito rara. E hoje esse período que você falou que entre a descoberta, né, o diagnóstico e a operação, pode ter causado essa volta da doença? Eu acho que sim. Como eu tinha falado já, eu operei em outubro de 2020. Tirou tudo, foi uma cirurgia perfeita. O médico, ele depois que operou, ele veio falar comigo, falou: Renato, tiramos tudo, não sobrou nada. E Sua recuperação foi boa? foi boa. Eu estava fazendo só o tratamento de prevenção, que dura 5 anos, né? Só E medicação? só medicação, mais nada. Eu tinha feito já quimioterapia, tinha feito tudo já, e não tive quase reação nenhuma na época, lá em 2020. Assim, foi um tratamento muito tranquilo. Só que aí, em março, em abril desse ano, eu descobri que tinha voltado, mas só que agora
ele tinha se espalhado pelo corpo, está no fígado e nos ossos. Aí hoje está no fígado, está no tórax, na coluna cervical, na lombar e no fêmur. E aí você acha que se você tivesse descoberto antes lá atrás, isso você deixaria como um alerta para todos, homens e mulheres, obviamente, Sim, né? sim. Eu acho que assim, que se a cirurgia tivesse feito até um pouco antes, porque segundo os médicos, antes da cirurgia, um fragmentozinho do câncer de mama, ele se deslocou do câncer e foi para a corrente sanguínea. Aí ele ficou pelo meu corpo e depois se instalou em alguns órgãos. Então, se a cirurgia, por causa se fosse mais rápido, talvez, nem sei se foi por isso ou não, às vezes ele saiu já desde antes, mas pode ter sido uma causa. Então, assim, eu acho que tratando de câncer e de mama, por ser desconhecido, quanto mais rápido você descobrir, você fazer a cirurgia, fazer a quimioterapia, melhor, porque menos chance dele se espalhar. Porque o grande perigo do câncer é ele se espalhar, né? Se você tivesse que deixar um alerta para as pessoas em relação a essa doença, não só de mama, né? Qual seria esse alerta? Eu acho que sempre fazer você se cuidar, se observar, você apalpar o peito. Isso não é só de mulher, isso o homem também. Ele pode sentir. Eu senti, estava muito superficial. Tem alguns cânceres que pode estar mais dentro, mas pode estar também, só você apalpando o peito você consegue sentir. Então, isso não é só para a mulher. Para o homem também precisa ter esse cuidado, né? Ele conhecer seu corpo. Eu ia perguntar sobre isso. O câncer de mama em homens é mais raro, né? Isso, o câncer de mama de homem representa 1% do câncer, tá? 1%. Mas 1% é muito, tá? 1% de câncer de mama é muita coisa. Então, ou seja, é muito frequente você encontrar homens com tumores na mama. Já avançados também ou Já início? avançado pela questão, aí começa a questão cultural. A própria equipe de saúde esquece que pode acontecer o câncer no homem. O próprio homem não busca a ajuda por também não conhecer a patologia, não saber que existe. Então você começa a ter um grupo, né, de fatores que afasta esse homem do médico e com isso você tem câncer avançado, mas por isso, tá, pela falta de acesso que esse homem tem ao médico. E eles se apresentam geralmente a doença no homem de forma diferente? Porque existe no homem uma patologia, né, que é a ginecomastia, que é muito moleque, 13, 14 anos, na puberdade, aparece um carocinho nele. Muito frequente isso. Um moleque, com 13, 14 anos, aparece uma mama, por quê? Há uma alteração hormonal, aquela explosão hormonal acontece no garoto, leva a um bloqueio e com isso leva ao aumento da glândula mamária. Tá? Então é muito frequente nesse moleque, 13, 14, 12, 13, 14 anos, ter essa glândula mamária aumentada. E também é frequente no idoso. Na andropausa começa a haver uma alteração de hormônio, com isso também pode aparecer a ginecomastia. Então geralmente é isso, o homem nos procura, né, porque notou um caroço na mão. E esse caroço da mama pode muito bem ser um tumor. O tratamento tem diferença de homens para mulheres? São iguais, mesma coisa. Se o senhor tivesse que fazer um alerta, pudesse fazer um alerta para esses homens, especificamente, né? O que diria para eles? Não ter vergonha no seu corpo. Não é porque tem um caroço da mama que é menininha. Tá? Não pode ter vergonha no seu corpo. Tá? Não é porque tem caroço que é mulher. Tá? Esse caroço pode muito bem ser uma doença que pode te matar. Então tem que ter muito cuidado com isso. E na hora que notou uma alteração na sua mama, mesmo que para você seja besteira, não importa. Procura a ajuda de alguém que possa te dizer que é besteira ou não. Tá? Então o recado eu penso que é esse. É não ter vergonha do seu corpo.
Diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de vencer a doença. Lívia Lousada para o jornal Folha da Terra.